Olá pessoal, estamos na série O Evangelho e as redes sociais e hoje o tema é Fake News e o Nono Mandamento. Um dos pecados mais praticados nas redes sociais é a propagação de notícias falsas. É impressionante como as pessoas clicam no compartilhar sem avaliar se o que está sendo dito é verdade ou não. É fato que boa parte das notícias que recebemos não são verdadeiras. Algumas compartilhadas com a melhor das intenções, como oportunidade de empregos, prestação de serviços, por exemplo, mas que, sendo uma informação falsa, fazem pessoas saírem de casa, perderem tempo e dinheiro, tudo porque alguém resolveu clicar em compartilhar sem avaliar a veracidade do que está sendo repassado. Como vamos lidar então com notícias que julgamos relevantes, mas que não temos a certeza de que são verdades? Na dúvida, não divulgue. Porque quando divulgamos uma notícia falsa, ou estamos mentindo juntamente com o criador da mentira, ou estamos dando falso testemunho. A proibição ao falso testemunho é o 9º mandamento da lista dos 10 mandamentos. Muitas vezes não se dá importância para ele. As pessoas falam mal umas das outras, difamam, fazem fofocas, mentem, divulgam mentiras, sem o mínimo de temor. Muitas vezes se faz isso para reforçar uma visão já pré-concebida a respeito de um determinado assunto ou pessoa. Por exemplo, se não se gosta de um determinado político, muitos procuram divulgar o máximo de notícias possíveis que possam reforçar a ideia de que aquele político não tem caráter. E quem divulga faz isso motivado pela visão pré-concebida e a maioria das vezes não analisa a veracidade do que está sendo divulgado. É a velha lógica de que os fins justificam os meios. Age motivado pelo rancor, pelo ódio e pelo desejo de destruir ao máximo a imagem do seu opositor. O livro de Atos nos conta que Estevão foi morto por causa de pessoas assim. Diz o texto que alguns homens começaram a discutir com Estevão na sinagoga, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então os seus opositores subornaram algumas testemunhas para dizerem assim em Atos 6,13: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. E a história conta que Estevão foi morto por apedrejamento. Quando Jesus foi preso, Mateus 26, de 59 a 61, vai descrever as atitudes dos líderes da época. Diz assim o texto: Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Podemos ver então que não é de hoje que pessoas são usadas para que se divulguem notícias falsas. Era pecado lá em Êxodo, era pecado nos tempos de Jesus e continua sendo pecado hoje. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 4,25: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mas Jesus nos ensina de forma muito clara também. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são as que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mateus 15, de 18 a 20. Não importa o quanto a notícia é útil, não importa o quanto julga relevante ou quem é o alvo da notícia. Tenha temor a Deus em cada vez que você clicar no botão compartilhar da sua rede social. Se não tem certeza que é verdade, não divulgue. Aquele que é a verdade se alegrará com a sua atitude. Pense nisso. Fique com Deus e até a próxima.